Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, eu sou Daniele Lodete, vocês estão ao vivo diretamente dos estúdios da Jangadeiro Band News com mais um programa Comer Bem Viver Melhor, onde a gente está aqui ao vivo e sempre eu tento trazer para vocês assuntos relacionados à saúde, nutrição, qualidade de vida, atividade física, medicina, fisioterapia, enfim. Assuntos, né, relacionados à nossa saúde, coisas que vocês podem praticar, aderir na vida de vocês, para realmente viver melhor, que esse é o intuito do programa. Sempre existe algo que você pode fazer para ter mais saúde e a gente divide sempre o programa em vários temas, né? E claro que hoje também tem um tema super legal, eu acho que as candidatas a mamães e papais hoje vão ter um programa cheio de informação que já podem talvez esclarecer as dúvidas e abrir um pouco os horizontes da vida de vocês, porque o tema de hoje, gente, é saúde reprodutiva. A gente vai entrar na parte de medicina reprodutiva, né? Quem está tentando engravidar, que ótimo, conseguiu ter sucesso, né, nas tentativas, mas existem aqueles casais que estão tentando há um tempo e não conseguem ter sucesso, né, no início de uma gestação, e a gente vai conversar sobre coisas que o casal precisa fazer, precisa observar, precisa mudar para que essa gestação venha e da forma mais saudável possível, né? Por isso que hoje minha convidada, a doutora Lilian Sério, ela é médica especialista em medicina reprodutiva e hoje nós vamos adentrar nesse mundo e principalmente trazer um pouquinho para cada pessoa a responsabilidade, né, de ter bons hábitos para garantir que a gestação ela aconteça. Então, quero dar primeiramente as boas-vindas à doutora Lilian. E seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. O Duarte, ele briga com a gente, mas você não dá bola. Volta e meia, ele enche o saco. Mas, assim, aqui, quem é legal aqui sou eu. Então, você só dá bola pra mim e tá tudo certo, viu? Seja muito bem-vinda, doutora Lilian. Obrigada, boa tarde. Pois é, então, hoje, eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos ouvindo sobre o que a gente vai falar, né? Qual é o tema de hoje, porque acho que cada pessoa que estiver nos ouvindo vai entender que tem coisas que devem ser feitas, né? Não é só esperar cair do céu, né, doutora Lilian? Exatamente. Um casal, quando está se preparando aí para engravidar, né, deve ter muito cuidado com a saúde, tanto corporal quanto mental. Primeiro, um bom peso, né, uma atividade física, alimentação regular e uma cabeça tranquila. Infelizmente, os casais, quando estão tentando engravidar, começa aquela geração de ansiedade, né? Um estresse grande, e isso também atrapalha a questão de ovulação, de conseguir ter relações sexuais frequentes e tudo isso. Então, a gente vai falar aqui que, lógico que existem as patologias que vão atrapalhar esses casais a engravidarem. Tem patologias que realmente atrapalham, que não tem como engravidar espontaneamente, que você vai precisar de um tratamento de reprodução assistida. Mas, mesmo que você vá para um tratamento de reprodução assistida, todas as pessoas têm a sua responsabilidade, que é o que você está falando. Não basta a gente, vou fazer um tratamento aqui de reprodução assistida, obesa e vou conseguir engravidar de primeira. Isso não é fato, né? Na verdade, quanto melhor a gente tiver com a saúde física e mental, mais fácil a gente chega nessa gravidez. Porque muitas vezes, como é muito importante a salientar esse ponto, doutora Lilian, que as pessoas acham que vou fazer uma fertilização, vou fazer algum tratamento específico, então o tratamento já vai resolver o problema. Eu não preciso fazer nada. Se eu estou diabética, se eu estou obesa, se eu estou com alguma outra doença metabólica, vou fazer uma fertilização mesmo. Então, às vezes a pessoa terceiriza o cuidado, né? É muito importante que as pessoas saibam que até o sucesso da fertilização, ela vai depender de como o organismo da mãe e também a qualidade do espermatozoide está, né? É isso mesmo, com certeza tem influência, porque para a gente engravidar, a gente precisa ter bons óvulos e bons espermatozoides para formar um bom embrião. Tem que ter um útero, né, uma casinha organizada, vamos dizer assim, e umas taxas hormonais no corpo da mulher também, tudo em dia para conseguir essa gravidez, para conseguir que esse bom embrião grude aí no útero. Então, para a gente conseguir bons óvulos e bons espermatozoides, é lógico que todo um sistema tem que funcionar direito. Então, a gente precisa de boa alimentação, de atividade física regular,
baixa de ingesta de álcool, não usar cigarro, e tudo isso, né, um bom sono, né, porque tudo faz um sistema girar direitinho e aí a gente sim consegue essa gravidez. Então, mesmo que, eu vou fazer uma reprodução assistida, vou fazer uma fertilização, é fácil, a doutora vai tirar o óvulo e juntar com o espermatozoide. De nada adianta eu juntar um espermatozoide ruim num óvulo ruim, que eu não vou ter um bom embrião, e isso não vai me dar gravidez. É isso que as pessoas têm que entender, que apesar de fazer uma fertilização, você tem que ter uma qualidade boa de óvulo e de espermatozoide, senão não engravida mesmo, né? Eu acho que, eu até estou lembrando de uma paciente, inclusive, que eu atendi a semana passada, que ela me procurou, ela falou que já estava programando uma fertilização e ela queria preparar o organismo dela para o procedimento, né? Que aí é claro que vem a questão da indução ovulatória, são etapas, mas ela queria, mesmo sabendo que ela vai passar por uma fertilização, ela queria preparar o organismo dela para que a casinha, né, como você tivesse preparada para a gestação ser o mais saudável, o mais garantido possível, né? Eu acho que essa é a ideia mesmo, esse é o que deve ser feito, né, doutora Lília? Exatamente. E até para as pessoas que querem, que não tem nenhum problema, vamos dizer assim, mas que estão tentando aí, começaram a tentar engravidar agora, e para ter uma gravidez espontânea, a mulher precisa ovular todos os meses. Então, mulheres acima do peso, obesas, acabam desenvolvendo a síndrome dos ovários micropolicísticos, né? Uma coisa puxa a outra, altera os hormônios, a pessoa não ovula, se não ovula, não engravida, e o homem comendo muita coisa gordurosa, bebe demais, não faz atividade física, esses espermatozoides ficam com uma qualidade ruim, uma motilidade baixa, ou seja, eles andam bem devagarzinho, não saem do canto, não conseguem chegar no útero para engravidar. Então, tudo isso é importante para uma gravidez também espontânea, né? Que muita gente fala, mas a minha vizinha era obesa e já teve 3 filhos. Ok, isso. A sua vizinha teve muita sorte, mas na maioria das pessoas não é assim. Uma obesidade não é, e mesmo porque não vai ser uma gravidez saudável, né? Já vai entrar numa gravidez aí com risco para diabetes, com risco para pressão alta, né? Uma pré-eclâmpsia. Então, realmente tem que se preparar. Cabeça também, que eu acho muito importante, a gente sempre está falando isso, né? O corpo e a mente. Pois é. Quando a gente decide que vou engravidar, já rola, querendo uma pressão psicológica da gente mesmo, né? Então, falar assim, controle a sua ansiedade, enquanto a gente está tentando, é complicado. E aí existe aquele exemplo clássico da família que resolve adotar um bebê e depois que adota, engravida, né? Isso é uma realidade, né, doutora Lília? Eu conheço várias pessoas, coincidência ou não, que tem essa realidade, mas a cabeça, ela tem um poder muito grande sobre tudo, né? Inclusive sobre isso. E muito também a gente observa que às vezes as pessoas fazem um primeiro processo de uma fertilização também para engravidar e depois engravidam espontaneamente, mesmo precisando ter feito uma fertilização. Justamente por isso, porque o estresse, né, a ansiedade, e até nesse momento que a gente está vivendo, a depressão, né? Tudo isso altera os hormônios, que altera a nossa ovulação, que altera a qualidade dos óvulos, que altera o espermatozoide, e aí fica mais difícil de engravidar. Aí depois que a pessoa resolve, pronto, agora eu não quero mais, que agora eu já adotei, ou eu já fiz a fertilização e estou satisfeita, pronto, a pessoa relaxa, né, a cabeça, e aí consegue voltar a ovular espontaneamente e consegue engravidar mais fácil. Isso realmente acontece, né? Vários estudos mostrando isso, que a ansiedade e depressão atrapalham a gravidez, com certeza. E quem não ficou ansioso nessa pandemia tá ficando ou vai ficar, porque o negócio não tá fácil. Bom, então, existe um passo a passo, assim, pelo qual os casais precisam passar? Por exemplo, quanto tempo é considerado normal que o casal tente engravidar e não consiga? E a partir desse momento, procure ajuda, né, de um médico especializado em medicina reprodutiva. Qual é o guia, né, da gestação? Então é importante aqui a gente pontuar que a idade da mulher é fundamental, né? Infelizmente, a mulher nasce com a quantidade de óvulos pré-determinada para o resto da vida e a gente só vai perdendo óvulos ao longo da vida. Diferente dos homens que vão produzindo os espermatozoides constantemente, né? A cada 3 meses estão renovando os espermatozoides. Então, pensando nisso, mulheres jovens, que a gente considera jovem até 35 anos, mas Lilian, eu com 45 tô linda, maravilhosa, eu sei, mas os seus óvulos não estão.
Então, a partir dos 35 anos de idade, a nossa fertilidade vai começar a ter uma queda mais brusca. Nós vamos perder os óvulos mais rapidamente e vamos perder em qualidade. Então, mulheres que têm até 35 anos de idade, estão tentando engravidar, tem que ter relações frequentes, que a gente diz, no mínimo 3 relações por semana. Então, se você e seu parceiro estão tendo relações pelo menos 3 vezes por semana, há mais de 1 ano e não conseguiram engravidar, você pode procurar uma ajuda, porque você precisa fazer uma investigação para ver se está tudo bem. Porque 80% dos casais que não têm nenhum problema de saúde para engravidar, vão conseguir engravidar nesse primeiro ano de tentativa. 20% ou vão precisar de alguma ajuda ou realmente acabam engravidando aí num segundo ano. Agora, a mulher já é mais velha, entre 36 e 40 anos. Então, a gente fala, tente engravidar por 6 meses com relações frequentes. Se em 6 meses você não engravidou, procure ajuda logo. Por quê? Porque a sua reserva ovariana pode estar baixa e você não tem tanto tempo para ficar perdendo. E se for acima de 40 anos, a gente sempre fala, libera para engravidar, mas vai logo procurar um especialista, pelo menos para avaliar essa reserva ovariana, para saber quanto tempo você pode ficar tentando engravidar ou quanto tempo você tem que correr, caso você tenha poucos óvulos, né, e uma reserva ovariana muito baixa. Então, praticamente, a gente divide pelas idades. Mas, em média, 1 ano tentando engravidar para os casais jovens. Passou disso, tem que ficar esperto antes da hora. Porque realmente é uma luta contra, uma corrida contra o tempo, Exatamente. né? Cada mês é um óvulozinho que se vai. E existe até, há 2 anos atrás eu entrevistei um outro médico que existia aquela recomendação de que se desse intervalo entre as relações sexuais para ter um acúmulo maior de espermatozoides, sei lá, dias alternados. Isso é uma verdade, é uma recomendação ou não tem essa, não precisa dar um intervalo, doutora Lívia? Isso, não tem essa, né? Como eu falei, os espermatozoides são produzidos constantemente e alguns trabalhos mostram que quanto mais o homem ejacula, mais ele produz, mais estimula a produção dos espermatozoides. Então, você não precisa dar um intervalo. A gente diz relações frequentes pelo menos 3 vezes por semana, para a pessoa ter pelo menos um dia sim, dia não. Não tem como ficar mais do que 1 dia sem ter relação, quando a gente quer engravidar, pelo menos no período fértil, porque o óvulo dura, em média, de 20 a 22 horas no máximo. Então, se a gente não tiver relação, ou antes, né, porque o espermatozoide dura um pouco mais. Então, você tem que ter o útero cheio de espermatozoides, ou então, assim que você ovular, tem que ter relação, porque depois o óvulo morre e pronto, só no próximo mês para tentar engravidar de novo. Quer dizer que são só 22 horas? No máximo, em média, 18 horas. Ligeiro esse negócio. Pois é. Eu então, pensei que era mais uns 2 dias, assim. O espermatozoide muito bom dura até uns 3 dias. Então, se você tiver que falar, não, doutora, mas pelo amor de Deus, o mês todo dia sim, dia não dá certo. Então, você conta lá o período fértil e um pouco antes do período fértil você começa a ter as relações mais frequentes. Porque se o espermatozoide for bom, ele consegue sobreviver ali no útero até 3 dias. Então, quanto mais espermatozoides esperando esse óvulo, melhor. E mesmo que o óvulo só vai durar essas 22 horas. Não deu certo, minha filha, só no outro mês. Então, muita gente fala, doutora, meu Deus, faz 3 meses que eu tô tentando, como se ela estivesse tentando há 90 dias. E isso não é verdade. 3 meses são 3 dias para tentar engravidar e pronto, é pouco. Por isso que a gente fala que tem que tentar mais. É um tiro ao alvo, literalmente, né, doutora? Exatamente. E é a mesma história, né? Mas, doutora, minha mãe era só encostar que engravidava. Sim, mas cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada idade. O que comia antes não come agora, o estresse de antes não é igual ao estresse de agora. Então não dá pra gente ficar se comparando com as outras pessoas, não. Exato. Tipo a avó que tem 13 filhos, né? E começava aos 15 anos de idade, né? Hoje em dia a gente começa com 30, 35, sabe Deus, né? Cada vez a gente adia mais a maternidade, isso aí realmente atrapalha demais, infelizmente. A gente entende que nosso ritmo de vida é outro, mas não dá pra ficar esperando, né? Quem for enrolar demais tem a opção de congelar os óvulos, vamos dizer assim, né? Pois é. Essa técnica, por exemplo, vamos fazer o congelamento de ovos.
é para quando a mulher já tem um pouco mais de idade e ainda não tem ou um parceiro ou um doador de espermatozoide em vista. Tipo assim, eu não tenho uma data para tentar engravidar, vou garantir o meu óvulozinho ali guardado. Essa é a ideia. Isso, e até casais mesmo, já é casada, mas a pessoa não quer engravidar agora, ela quer deixar para engravidar depois dos 40, ela ainda quer fazer a pós-graduação, quer comprar casa, então são mulheres que não têm uma previsão a curto prazo de engravidar, né? E assim, são mulheres que já estão mais velhas? Não, o pensamento é o contrário. Quanto mais nova você pensar em congelar óvulos, mais óvulos você vai conseguir congelar. Então, no futuro, vai te facilitar engravidar. Porque tem muitas mulheres que procuram a gente com 38, 39 anos. E elas conseguem congelar poucos óvulos. Aí ela tem que fazer o processo tudo de novo para congelar mais um pouquinho. Para congelar mais um pouquinho até armazenar uma quantidade que seja suficiente para engravidar no futuro. Porque também essa ideia de que, eu tenho um óvulo, eu tenho um filho vivo, não é assim, né? A gente tem os óvulos de boa qualidade, aí tem que ver quem vai fazer embrião, se esse embrião tem boa qualidade ou não. Então, em média, a gente precisa de 8 óvulos bons para ter um filho vivo em casa. Então, não basta você congelar um óvulo que você não está garantida. Então, por isso que a gente chama muita atenção hoje em dia, e cada vez as mulheres nos procuram mais cedo, porque quanto antes, né, de preferência ao redor de 30, 35 anos, melhor. Mas muitas dessas mulheres são mulheres normalmente solteiras, que pretendem ter um filho aí no futuro. Muitas falam que se não conseguir um parceiro, vão ter a produção independente, pegando espermatozoides do banco de sêmen, né? E isso realmente é possível. Então, quanto antes congelar, melhor. Mesmo que a idade do óvulo não seja a mesma idade do útero. O útero, já com alguns anos a mais, ele interfere muito menos do que a idade do óvulo. Exatamente. Hoje em dia a gente consegue fazer mulheres na menopausa, ou seja, ela já não menstrua mais, mas a gente consegue preparar esse útero para receber um embrião. Então, mulheres que estão na menopausa, que hoje em dia querem engravidar e não congelaram óvulos anteriormente, por exemplo, ela pode utilizar óvulos de mulheres mais novas, né, óvulos doados, e ela consegue engravidar sim no útero dela, sem problema. Então, o problema realmente são os óvulos, né? O útero a gente consegue ajeitar, vamos dizer assim. Hoje a gente fala muito em relação à saúde reprodutiva, em ter um útero bem preparado, é claro, para acolher esse embrião, para haver a implantação. E como é importante, hoje a gente usa muito na prática clínica, doutora Lília, muitos suplementos com antioxidantes. Porque o nosso organismo, a gente sabe que produz radicais livres o tempo inteiro. O radical livre é uma molécula que vai roubando partes do nosso organismo, digamos assim. Eu digo que o radical livre é uma mesa que está faltando um pé, e esse pé ele vai tentar roubar de uma outra molécula, de uma outra célula do meu organismo. E esse excesso de radicais livres, às vezes a gente produz excesso de radicais livres por estresse, má alimentação, poluição, álcool, cigarro. Então, existem vários motivos que fazem o nosso corpo produzir essas moléculas ruins em excesso. E isso está associado a uma redução da minha fertilidade e do sucesso numa gestação, né? Então, hoje, quando as mulheres me procuram, o casal, na verdade, né, me procura para ter mais sucesso numa gestação, a gente sempre recomenda alimentos que são antioxidantes, muitas vezes suplementos antioxidantes, para diminuir o estrago que os radicais livres fazem no organismo, e isso está associado a uma a mais sucesso nas tentativas, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas mesmo. É a idade, é um óvulo de boa qualidade, é um espermatozoide de boa qualidade, é um útero bem preparado, é a saúde como um todo, porque às vezes, mesmo que a gestação ela aconteça, foi adiante, houve a implantação do embrião, existem várias etapas que vão acontecer ao longo, né, de todo, até o bebê nascer, que infelizmente às vezes colocam a gestação em risco, né? Então é um contexto, não adianta a gente fugir da responsabilidade de terceirizar a gestação, né, doutora Lília? É uma autorresponsabilidade mesmo, né? Exatamente. Ó, lá, tá vendo que eu disse que o Duarte, ó, eu vou perguntar uma coisa aqui do Duarte, você se acalma. Doutora Lília, isso é uma dúvida que eu mesma tenho, e eu acho que muitas mulheres têm, e a gente ouve falar. Assim, ó, a mulher ovulou no dia X e engravidou. Existe aquela história de que se o espermatozoide já estiver presente ali no útero da mulher, quando encontrar o óvulo,
é mais chance de ser menino, de ser menina. Não tem essa história? A minha tia, minha avó, as amigas da antiga, elas falavam isso. Existe essa história de tentar que seja um menino ou que seja uma menina? Teoricamente, o cromossomo Y, que é o que forma o menino, ele é um pouco mais leve do que o cromossomo X, então o espermatozoide que leva o Y é mais rápido, teoricamente, e o que leva o X é mais devagar. Então, se você tiver relação na hora que você está ovulando, teoricamente tem uma chance maior de você ter um menino, porque o espermatozoide Y vai chegar lá antes do X, vamos dizer assim. É ligeiro, né? Exato. Só menino lá em casa, por isso. Agora, se você consegue ter relação 1 ou 2 dias antes e no dia da relação, no dia da ovulação, você não tem relação, então, teoricamente, os espermatozoides que estão sobrando ali são os do X, da mulher, né? É mais resistente. Isso, exatamente. Aguenta mais firme, porque homem é um bicho mais fraco mesmo, né? Então, é isso aí. Vai com sede ao pote e não aguenta o percurso, né? Isso mesmo. Olha aí, até no mundo, né, da microscópico, exatamente. Os homens são fracos. E a gente é mais resistente. Olha, gente, então aí a dica, né? É claro que é difícil saber exatamente a hora. Não é nem o dia que a gente ovulou, é a hora que a gente ovulou. Se perder o tempo, 2 horas depois já era. Mas é muito interessante essa história que eu ouço falar há muito tempo. E realmente é uma realidade, né? Não vai ser 100% das vezes assim, mas ajuda um pouquinho aí, se você quiser tentar, né? Uma menina ou um menino, mas realmente, em média, minha filha, é 50% de chance de homem, 50% de chance de mulher e pronto. Só vai lá, faz o que tem que ser feito e espera o sucesso. É isso aí. Gente, nós vamos para o intervalo, que o Duarte já está me chamando aqui, mas a gente volta bem rapidinho. Até já, e vocês podem enviar suas perguntas para o 981543814. Olá, pessoal, estamos de volta. Eu sou Daniela Lodete, vocês estão ao vivo, diretamente dos estúdios da Jangadeiro Band News, com mais um programa Comer Bem, Viver Melhor. Hoje estou aqui com a doutora Lilian Sério, ela é médica especialista em medicina reprodutiva, e a gente está falando sobre saúde reprodutiva, medicina reprodutiva, sobre, enfim, boatos, fofocas, ciência, tudo misturado junto ao mesmo tempo. E antes de a gente continuar a nossa conversa, eu quero chamar a Carla Moura com as últimas informações. Olá, boa tarde a todos. Com a retomada dos atendimentos no interior do estado, o Caminhão do Cidadão chega a mais 4 municípios nesta semana. A unidade passará por Frecheirinha, Itaiçaba, Camocim e Pacatuba, além de Caucaia e Fortaleza entre segunda e sexta-feira. O caminhão oferece serviços de emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade, o RG, primeira via do CPF e emissão de comprovante, além da emissão do atestado de antecedentes criminais, impressão da declaração do NIS e orientações para fazer a carteira de trabalho. E o Ceará recebeu um novo lote com 232.140 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Foram 107.640 doses da Pfizer e 124.500 da AstraZeneca. A nova remessa da Pfizer vai reforçar a aplicação de primeira e segunda dose no Ceará. Já a da AstraZeneca será utilizada apenas para aplicação de segunda dose. Volto com você, Lodete. Muito obrigada, Carla. Eu fico contente quando eu ouço essas notícias sobre as vacinas, sabe? Fico contente. Bom, muito bem. Lembrando, gente, estou aqui hoje com a doutora Lilian Sério, ela é médica especialista em medicina reprodutiva, e a gente está falando de saúde reprodutiva e de as dúvidas que todo mundo tem, inclusive eu aproveito que eu exploro os convidados, eu sou a que mais beneficia aqui nesse programa. O povo é que não sabe. Eu fico falando, tipo assim, todo mundo acredita que eu estou entendendo tudo, eu estou aqui, ó, isso é técnica. Isso só é aprendendo, tá certo. Exatamente. Bom, doutora Lilian, então quando um casal tenta por um tempo, né, uma gestação e não tem sucesso, o ideal é procurar, né, um especialista em medicina reprodutiva. E hoje, quais são, assim, as principais, talvez, problemas ou doenças que são diagnosticadas e que têm uma relação bem grande com redução de fertilidade? No caso das mulheres, as principais patologias hoje em dia,
aliás, sempre foram, né? Uma das principais, as hormonais, que inclui aí a síndrome dos ovários micropolicísticos, é uma alteração hormonal que deixa a mulher sem ovular e está intimamente relacionado também com o peso dessas mulheres, né? Com a alimentação, principalmente porque tem muito a ver a síndrome dos ovários policísticos com a alteração na insulina, né? O hormônio que regula aí o nosso diabetes, vamos dizer assim, o nosso açúcar no sangue. Outras patologias importantes, e hoje em dia que a gente ouve falar mais, porque agora é um diagnóstico mais fácil de ser feito, que antigamente a gente não conseguia fazer, é a endometriose, né? Uma doença que dá muita cólica na mulher, cólica menstrual, dá uma alteração no estilo de vida, porque a dor é importante, às vezes até na relação sexual, fora do período menstrual. Então, endometriose é uma doença importante. Alterações nas trompas, então mulheres que têm trompas obstruídas, alterações de trompas dilatadas, vamos dizer assim. Outras alterações no útero, miomas, pólipos, que são mais fáceis de resolver, vamos dizer. E as doenças crônicas, né? Um diabetes, uma pressão alta, um probleminha na tireoide, prolactina, e as doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, essas coisas. São as principais doenças, mas sem esquecer, lógico, da idade da mulher, que hoje em dia é um fator importante, que nem a gente já disse anterior, porque cada vez mais as mulheres deixam para engravidar mais tarde e aí essa qualidade do óvulo não tá boa. Nos homens, as principais causas aí de infertilidade, para diminuir a quantidade e a qualidade desse sêmen, realmente estão relacionadas com varicocele, que é um aumento aí dos vasos sanguíneos, como se fosse varizes que a gente tem na perna, mas são as varizes do testículo. Tem as alterações genéticas, né? Muitos homens já nascem com deficiência na produção dos espermatozoides. E também a qualidade de vida, sem sombra de dúvida, diminui tanto quantidade quanto qualidade. Você estava falando aqui de radicais livres e com certeza, né, esses radicais, principalmente no homem, dá uma fragmentação no espermatozoide, como se alterasse aquele DNA, a fita de cromossomos daquele espermatozoide, e isso causa aborto de repetição inúmeras vezes, né? Uma pessoa engravida e não segura, engravida e não segura. E aí, quando a gente vai investigar, realmente é uma alteração nesses cromossomos que uma simples alimentação balanceada, um uso de antioxidantes, atividade física, consegue melhorar a qualidade desses espermatozoides, sem sombra de dúvida. Existe até uma frase que tem um professor meu que sempre falava, ele dizia que a qualidade do espermatozoide, a saúde do espermatozoide, reflete a saúde do dono dele, né? A saúde masculina. Então, às vezes, o médico vai fazer uma investigação e não encontra uma doença específica, mas a gente vê que é um organismo inflamado, um organismo cheio de radicais livres ou em alto grau de estresse, coisas que têm uma influência muito negativa, mas que não são uma doença especificamente, né, doutora Lília? E aí fica talvez achando, não tem jeito, eu não tenho nada, minha saúde é perfeita, não encontrar nenhuma doença, mas é uma situação metabólica que tem uma influência muito grande, né, sobre a saúde do espermatozoide. É isso mesmo. Muitos casais que não conseguem engravidar procuram a gente e a gente faz a investigação básica e realmente você não acha uma doença específica. Mas quando você vai ver num conjunto, é isso aí. É um sobrepeso ou é uma obesidade grau 1, que a pessoa acha, eu sou gordinha, mas eu sempre fui, isso não interfere em nada. É uma insulina alterada, né, que atrapalha a ovulação, atrapalha a qualidade desse óvulo. Uma noite de sono mal dormida, um sedentarismo excessivo, que as pessoas inventam sempre que nunca tem tempo, isso, né? E não sabe, tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, a gente tem que se virar. Realmente, sempre tem uma causa. Às vezes a medicina ainda não é capaz de diagnosticar, mas se você fizer um mínimo para se ajudar, com certeza faz a diferença. Então, pacientes fizeram reprodução assistida, fizeram a fertilização, tentam uma vez a transferência do embrião, não engravida. Doutora, mas por quê? Porque olha para você está acima do peso, você está com uma insulina alta, você está com uma pressão no limite, tudo isso são coisas que alteram e que vão dificultar engravidar. E eu achei muito legal você falar isso mesmo, é a responsabilidade de cada um, e não sempre jogar para o outro. Eu vou fazer uma fertilização e a doutora que dê certo lá. Isso, se não der certo é porque eles fizeram alguma coisa que não foi o ideal. Com né? certeza, é assim mesmo. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado com tudo, porque se você organizar a alimentação, e a gente vê muito isso, hoje em dia os nossos pacientes realmente vão muito, né, a gente sempre indica as nutricionistas,
paciente com endometriose consegue melhorar o estilo de vida, né? É uma doença que é muito inflamatória, que as pacientes seguem uma dieta aí específica para endometriose, né, Dani? Que você deve saber melhor que eu. Isso tudo ajuda até a qualidade de vida, não necessariamente se você está querendo engravidar agora ou não, mas pelo menos diminuir a dor, né? Um alívio ali, que é importante na vida das mulheres. E outra doença que é muito comum, que é a síndrome dos ovários micropolicísticos, que a gente não pode deixar de falar, tem extrema relação com peso e com alimentação. Então, às vezes, as pacientes estão obesas. Se ela perde 5, 6 quilos, às vezes ela volta a menstruar normal, ela volta a ovular. É impressionante que uma boa atividade, uma boa alimentação aliada à atividade física, né, para perder um peso, ajuda aí principalmente na mulher e lógico que no homem, né, também. Com certeza. Eu tenho, inclusive, uma paciente que ela tem doença de Crohn, né? É uma doença autoimune intestinal e causa dor, diarreia, sangramento, inflama o organismo como um todo. E ela tentou, eu acho que por uns 2 anos, engravidar, naturalmente não conseguiu, e ela resolveu, ela era jovem, tinha 30 anos, jovem, ela falou, eu vou ainda tentar outras coisas antes de procurar uma fertilização, alguma outra coisa, né? E a gente ficou por 6 meses tratando ela. Intestino, parou de ter diarreia, parou de sangrar, engravidou. Tanto que ela acho que demorou uns 5 meses, ela tinha consulta marcada com o médico e ela foi pra consulta e ela já estava grávida. E aí o médico assim, sim, mas daí nós vamos fazer o quê? Que o nenê já tá aí. Então, às vezes parece assim, uma imaginação nossa, um sonho, coisas que não acontecem. Mas no dia a dia, a gente observa isso, né? Imagino que vocês também. Às vezes, o paciente procura e quando deve ter havido vários casos em que ele mudou o estilo de vida com a orientação de vocês e a gestação aconteceu naturalmente, né? Ah, com certeza. A gente vê muito isso, é que nem eu estava falando, síndrome dos ovários policísticos. As pacientes chegam lá sem menstruar, meses e meses sem menstruar, quer dizer, não está ovulando. E a gente bate na tecla, você precisa emagrecer, você precisa comer bem, diminuir o açúcar para baixar a sua insulina, diminuir o carboidrato, né, as massas que só fazem mal para o organismo e aí atrapalham na ovulação. E a gente faz atividade física e pega nessa tecla até que a pessoa realmente emagrece e volta a ovular e de repente estou grávida, sem nem fazer uma indução de ovulação, né? E os homens também, principalmente com aquela alteração, né, que a gente fala, né, fragmentação do DNA dos espermatozoides, que tem muito a ver com o estilo de vida. É muito cigarro, é muita bebida alcoólica, é pouco exercício físico. Quando o homem consegue entender, porque também aqui tem um problema difícil, né, Dani? Muitos homens acham que não tem culpa, que a mulher faz o filho sozinha, né? Isso ainda é uma barreira. Então a culpa nunca é deles. Então quando eles conscientizam de que 50% da gravidez é por causa deles e ele faz a parte dele, muitas vezes hoje em dia os casais fazem tudo junto, né? Isso eu acho bacana, a dieta, a atividade física, procuram fazer juntos, emagrecem, e isso facilita demais a qualidade, mesmo que seja, olha, meu sêmen é ruim, o espermatozoide é ruim, mas se você melhorar um pouco, que não fique perfeito, mas você vai fazer uma fertilização com um sêmen um pouco melhor do que um péssimo, já ajuda, né? Porque às vezes a gente vai fazer fertilização com um sêmen muito, muito ruim, não tem como formar um bom embrião. E aí, ao passo, se você melhorar um pouquinho, que ainda assim é ruim, mas já ajuda para engravidar. Isso tem que ser da consciência do casal, realmente. Não adianta só um se esforçar e o outro fazer tudo errado, né? Não sobra só pra gente. Apesar do útero ser nosso, até lá o negócio tem um longo caminho pela frente. Isso. Quando a gente fala até de alimentação, assim, que dieta que a gente orienta o paciente a fazer, tanto o homem quanto a mulher, para ter mais chances, né? Seja de uma gestação natural ou um sucesso na fertilização, a gente foca muito, doutora Lília, em alimentos que são antioxidantes e alimentos que são anti-inflamatórios, né? E hoje existe ainda muita confusão em relação a dietas da moda, técnicas lá de alimentação para emagrecer, que emagrecem, mas que são totalmente pró-inflamatórios, né? Por exemplo, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar de dietas ou low carb, ou dieta cetogênica, ou uma dieta paleo. Então, algumas dietas, infelizmente, são montadas em cima de uma quantidade grande de proteína animal. Então, proteína animal, gordura animal, então, manteiga. Então, existe em alguns perfis de dieta uma quantidade grande de gordura saturada.
E a gordura saturada, gente, ela numa dieta anti-inflamatória, existe um limite. Então, alto consumo de gordura saturada hoje é talvez o principal parâmetro que nós analisamos para classificar uma dieta como pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Ah, mas eu fiz essa dieta, não comi fruta, não comi mais arroz, não comi mais feijão, mais batata, só comi carne e gorduras e castanha, azeite, ok, mas emagreci. Não significa que você desinflamou. Então, às vezes, ainda tem muita confusão entre emagreci e desinflamei. Uma coisa não necessariamente está associada à outra. Então, uma dieta anti-inflamatória e alimentos que são antioxidantes, né? Hoje existe uma campanha muito grande sobre não vamos comer frutas, né? Suco de laranja ninguém mais quer tomar. Uma banana com a canela, o povo tem medo, tem pânico. Mas comer uma manteiga ghee com gosto, a pessoa vai e se joga. Então, não é bem assim, para mim não é por aí onde anda a banda toca, não. Então, a gente precisa, talvez, até tomar atitudes que são simples e que resolvem, né? Um outro exemplo também de um nutriente que é extremamente antioxidante é a coenzima Q10, né? A coenzima Q10, gente, o nosso corpo ele consegue fabricar a coenzima Q10. E é um antioxidante poderosíssimo. Inclusive, até hoje, suplementação com coenzima Q10 é algo que tem ajudado, né, na fertilidade. E quantas pessoas hoje usam estatina, né, um medicamento para baixar o colesterol? É muito comum. E os medicamentos para baixar o colesterol, eles reduzem a capacidade que o corpo tem de produzir a coenzima Q10. E aí você já gera um problema de não conseguir combater muito bem os radicais livres, porque a coenzima Q10 ela faz isso, ela combate radicais livres. Então, às vezes o problema está debaixo do nosso nariz, 10, 15 anos tomando uma estatina, falta coenzima Q10, o corpo tem dificuldade em neutralizar o radical livre, e isso vai interferir em tudo, saúde cardiovascular, saúde mental e também na própria fertilidade, né? Então são, às vezes, coisas dos nosso hábito mesmo, da nossa rotina, que tá lá e você fala, nossa, mas eu não tô fazendo nada de errado. E tá. Aí vai a médica ou a nutricionista apontar o dedo na ferida e dizer assim, tá errado sim, vamos ajeitar. Até alguém tem que dar notícia ruim, né, doutora Leda? Não tem jeito. É verdade, a gente tem que dar essa notícia ruim. E as boas também, lógico. Mas, de preferência. Mas realmente isso aí é verdade. Hoje em dia essas dietas da moda, né, que como bem você falou e sabe mais do que eu, mas a pessoa põe na cabeça que aquilo é o certo e passa 18 horas sem comer, né? Meu Deus do céu, como é que a pessoa vai sobreviver com 18 horas sem comer e todos os hormônios e tudo que ela precisa produzir ao longo do dia? Realmente é difícil, né? Maria vai com as outras, por isso que é sempre bom a gente ouvir a opinião de quem sabe, né? Procure um nutricionista, procure um médico e aí siga essa dietinha que vai dar certo. E tá vendo que o Duarte ele já ficou nervoso, né, doutora Lília? Ele já levantou o braço e falou, é o intervalo. Qual é o problema Porque dele? esse assunto de comer fruta, verdura... Sei, né? só não come, né? Ah, sim. Você ótimo. adora, mas você come ou você só adora assim... Só de ver, e né? não se envolve? Se não tiver uma verdurinha no almoço, eu sinto falta. Não tá completo pra mim. Tu sei não. O Duarte hoje ele tá uma pessoa quieta. Eu vou já investigar aqui no intervalo o que foi acontecer o final de semana, que ele tá sério. Quando eu voltar, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, viu? Voltamos já. Olá, pessoal, estamos de volta. Eu sou Daniela Lodete, vocês estão ao vivo, diretamente dos estúdios da Jangadeiro Band News, com mais um programa Comer Bem, Viver Melhor, onde hoje eu entrevisto a doutora Lilian Sério. Ela é médica especialista em medicina reprodutiva e eu já vou, depois que Carla Moura, que vai entrar agora com vocês para dar as últimas notícias, eu vou contar o que aconteceu com o Duarte, porque hoje ele está muito cabisbaixo. É com você, Carla. Olá, Fortaleza segue com a vacinação contra a Covid-19 hoje. O dia marca o início da vacinação de pessoas nascidas até outubro de 2002, contemplando aqueles que ainda têm 18 anos. Também serão imunizadas grávidas e puérperas. As listas de hoje e amanhã podem ser consultadas no site coronavírus.fortaleza.ce.gov.br ou no vacinejá.cepog.fortaleza.ce.gov.br. E a lei estadual que reservava vagas para presos sujeitos ao regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, além de jovens do sistema socioeducativo, agora passa a valer para trabalhadores retirados da situação análoga à escravidão.
A norma é uma das políticas públicas voltadas para a reinserção no mercado de trabalho com dignidade. A Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo é responsável pela articulação local que garante aos trabalhadores o atendimento psicológico, encaminhamento a programas sociais, cursos de capacitação, dentre outros atendimentos. Volto com você, Lodete. Muito obrigada, Carla. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Estão perguntando o nome da doutora Lia, é a doutora Lilian Sério, tá, Lia? Doutora Lilian Sério. Já ela vai dizer aonde é que é o WhatsApp para encontrar para essa fecundação acontecer, viu, Lia? Seja pelo jeito que for, rola. Inclusive até eu tava brigando aqui com o Duarte, ele tá cabisbaixo hoje, né? Ele acha que o final de semana dele não foi muito bom. E ele fala, ó, ele bota a música alta pra eu calar a boca. Desliga essa música, Duarte. Então, ele tá falando que as mulheres não querem nada sério, né? E as mulheres falam que os homens não querem nada sério. Ele se apega, ele sofre, daí ele fica na defensiva que ele não quer sofrer. Mas, gente, alguém ou vocês dois têm que ceder, senão essa fecundação não acontece. Senão esses neném não saem. E daí como é que nós vamos fazer, doutora Alice? Se o povo não se acha para nós ajudar essa gestação para acontecer, né? Pois é, aí vai todo mundo lá na clínica fazer produção independente, viu? Cheio de pais e de mães de potencial, mas não dá match. Exatamente. Não se encontra. Gente, vamos ceder, vamos sair da defensiva. Eu sei que é difícil, mas vamos sair da defensiva. Quando olhar para a carinha do neném, vocês vão dizer, valeu a pena eu aguentar esse aqui, ó. Aí dá certo, viu? Bom, doutora Lilian, uma das coisas que a gente vem observado hoje em dia, eu não sei se é algo que sempre aconteceu ou eu que abri os olhos para isso há pouco tempo. A menopausa precoce, né? Existe sim mulheres que entram na menopausa de forma precoce. Isso é algo geneticamente determinado ou também depende do estilo de vida dela, que ela vai encurtar o tempo de sucesso aí, não é? Isso, exatamente. Tem algumas pessoas que têm alterações genéticas, lógico, para ter uma menopausa antes da hora. Menopausa antes da hora significa antes dos 40 anos, então você parar de menstruar antes dos 40 anos. E as principais patologias aí autoimunes, igual você estava falando, né? Doença de Crohn, lúpus, artrite, um problema de tireoide, diabetes, são doenças também que facilitam a gente ter uma menopausa antes da hora. Mas também tem muito a ver com o estilo de vida, que a gente estava falando. Os óvulos eles vão perdendo a qualidade mais rápido e a quantidade conforme a nosso estilo de vida também. Então, muito cigarro, bebida alcoólica, o estresse, né, do ambiente, a poluição, alimentação gordurosa, cheia de gorduras e de açúcar, tudo isso com certeza atrapalha, vamos dizer assim, facilita a gente ir perdendo os óvulos e a qualidade deles. E também a questão da saúde mental, né? O estresse que a gente vive hoje em dia, muita ansiedade, muita depressão, tudo a gente toma um remédio, né? Nada a gente quer tentar resolver a gente mesmo, então tudo um remedinho para cá, um remedinho para lá, e lógico que todas essas medicações, tudo isso acaba interferindo aí e levando a mulher a chegar numa menopausa antes da hora. Mesmo que não seja precoce, que não seja antes dos 40 anos, mas quanto mais tarde a mulher entrar na menopausa, melhor para ela, melhor a qualidade de vida. Então, mulheres, quanto mais próximo aos 50 anos, melhor que pudesse entrar na menopausa. Mas, às vezes, a gente, né, não trata o nosso corpo tão bem e essa menopausa acaba vindo aí ao redor dos 40, 42 e vai acarretar todos os problemas aí de uma menopausa, né? Antes da hora, vamos dizer assim. Pois é, apesar de a gente ter hoje vários recursos para amenizar os sintomas da menopausa em si, enfim, quanto mais distante, mais longe ela ficar da gente, melhor, né? E assim, existe também relação entre a idade da primeira menstruação da menarca e a idade da menopausa. Assim, a menina, quanto mais cedo ela começou a menstruar, mais cedo ela entra na menopausa. Existe isso, doutora? Não, isso não existe, né? Tem muita gente que acha isso, não, eu menstruei muito cedo, então eu vou acabar bem cedinho. Não tem nada a ver. Isso tem muita influência do meio que a gente vive, né? Do estilo de vida, e tem muito a ver com a família. Então, normalmente, se a sua mãe entrou na menopausa mais tarde, a sua tendência genética é que você entre na menopausa mais tarde, ou menopausa mais precoce. Mas não tem a ver com a menarca, não. Na verdade, é pela quantidade de óvulos que a gente nasce pré-determinado e
quão mais rápido esses óvulos vão acabar ou não, depende um pouco do meio que a gente está. E o uso de anticoncepcionais, assim, por um longo tempo, tem alguma interferência? Ou a parede, tirei o anticoncepcional, vai demorar para engravidar, ou vai antecipar, ou adiar a menopausa? Isso aí é outro mito, né? Nem vai atrapalhar engravidar, nem vai entrar na menopausa antes da hora, nem mais tarde. Então tem gente que também fala, porque se eu não estou ovulando, eu estou poupando os óvulos. Não, de qualquer forma, todos os meses a gente vai perder uma quantidade de 200 a 300 folículos, né? De prováveis óvulos aí, independente se você está tomando anticoncepcional ou não. Então, nem atrapalha nem a engravidar, porque normalmente os anticoncepcionais hoje em dia têm uma dose muito fraca de hormônio. Quando a gente para de tomar, no mês seguinte a ovulação volta ao normal. Então, isso aí é um mito, não se preocupem com anticoncepcional, não. Ainda bem, porque a gente hoje é preocupado com tudo. A gente está olhando hoje, mas está olhando daqui 5 anos, 10 anos, a menopausa, quer ter tudo sob controle, né? Eu, pelo menos, eu usei anticoncepcional por muitos anos e logo que decidi, retirei o anticoncepcional, no segundo mês engravidei, o do outro menino, acho que meu outro filho, acho que no primeiro mês eu engravidei. Aí eu falei, é o poder de um ômega 3, de um brócolis, de um suco de laranja, uma castanha do caju, né? É isso mesmo. A minha sócia também, a primeira gestação dela foi aos 37 anos. E ela engravidou na primeira tentativa. E eu dizia, Fabiana, o povo ainda duvida de nós. Como é que pode, né? Nós aqui a vida inteira se cuidando e você aos 37 anos. Tanto que o médico dela falou, não, Fabiana, vamos congelar os ovos. Ela amadurecendo a ideia, tá grávida. Tava grávida, olha aí, coisa boa. Gente, não subestime o nosso ômega 3, a nossa coenzima Q10, viu? Que aqui é o filho, produção em série, literalmente. Né? Mas o Duarte, ele continua triste. Eu falei aqui e ele continua sério, continua cabisbaixo, enfim. Uma coisa que também tem muita interferência, doutora Lilian, na fertilidade, acho que tanto masculina quanto feminina, é o nosso sono, é a qualidade do nosso sono, né? Hoje as pessoas usam muitos medicamentos para dormir e o estresse e a própria, assim, o próprio ritmo biológico das pessoas tentar fazer atividades intelectuais à noite, dormir 2, 3 da manhã, acordar cedo demais ou tarde. Isso também é algo que atrapalha muito a fertilidade, né? Tanto no homem quanto na mulher, não é? Com certeza. A falta do sono, né? A privação do sono acaba alterando os hormônios, diminui a produção de melatonina. Os hormônios circadianos aí, a gente tem um ciclo, né? Principalmente as mulheres, um ciclo hormonal, e isso aí, o sono interfere demais. Até para emagrecer, né, Dani? Muita gente sempre fala, para emagrecer precisa dormir bem, e as pessoas não acreditam nisso, e isso é verdade. E para o homem também, né? Com certeza, também para produzir os espermatozoides, eles também são hormônio dependentes, precisam de uma determinada quantidade de hormônio, que se você não conseguir repor aí o sono, acaba atrapalhando tudo. Quando a gente não dorme bem, gente, o corpo entende isso como um estresse, né? É uma alteração do nosso ritmo. E vai haver, por exemplo, um aumento da produção do hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol, ele interfere na espermatogênese, ele interfere na produção, né, hormonal dos nossos óvulos, dos testículos. Então, ele interfere em outros hormônios. Quando você tira um hormônio específico do ritmo dele, os outros acabam também sofrendo interferência, inclusive tireoide. Aí o corpo, ele perde o equilíbrio. Então, assim, vocês têm que tentar olhar para todos os parâmetros, né? Foram ao médico, viram que não tinha nenhum problema, não tinha ovário policístico, não tinha varicocele, não tinha nenhuma doença específica. Poxa, mas dorme fora do horário, né? Tem uma alimentação ruim, tem o estresse. Felizmente ou infelizmente, existem muitas vertentes simultaneamente que a gente tem que observar, né? Mas o sono é extremamente importante. E como eu tenho visto que as pessoas, elas não estão dormindo bem. Então, por isso que eu já até gravei programa sobre sono, né? Chá para dormir, suplemento para dormir, meditação para dormir, oração, não interessa o que for, gente. Tem que colocar esse sono em dia, né, doutora? Até porque depois que o neném nascer... Não dorme mais. Aproveita para dormir agora, gente. É verdade. O Diego que o diga, né? O Diego que o diga. Bom, doutora Línia, eu queria que você explicasse para o pessoal que talvez os tentantes, as mãezinhas, os paizinhos assim, com a pulga atrás da orelha, aonde que eles podem encontrar você, a sua equipe, todo o esquema
é para sair de lá com o nenê garantido já, né? A meta é essa. Isso, a gente faz a nossa parte, vocês fazem a de vocês e dá Equipe, tudo certo, é isso equipe. mesmo. Aí eu trabalho na clínica Fert Baby, né? Nós temos tem a Fert Baby em Belo Horizonte, que começou lá, e agora a gente tem aqui em Fortaleza. Trabalho lá eu e meu marido, Dr. Daniel Diógenes, também somos, né, também especialista nessa parte. E o WhatsApp lá da clínica, o telefone, pode dar, Dani? Com certeza, tudo. É 98676-8008. Marque a sua consulta, converse, a gente explica tudo direitinho e vê se realmente você precisa ou não de um tratamento, ou às vezes só de pequenos ajustes e já resolve o problema aí para engravidar. Inclusive, até na equipe tem nutricionista, né, doutora? Tem Lívia? a sua sócia, inclusive, né? A Olha, Fabi, inclusive a Fabiana. a gente manda muita gente para a Fabi, que a gente boa demais, né? Inclusive meus filhos já foram lá para ajeitar a alimentação, né? Isso é importante. Todo mundo, né? Criança, adulto, idoso, tudo vai bem aí com uma boa alimentação, sem sombra de dúvida, e atividade física. Com certeza. E tem Instagram também, a clínica. A Fat Baby tem Instagram, Isso, né? Fert Baby Ceará. Pronto, gente. Então, eu acho que tudo talvez comece no planejamento, né? Se você, enfim, já tem mais de 35, menos de 35, comece já a pensar no que você tem que melhorar ou que profissionais você precisa procurar para já fazer um planejamento precoce, para na hora, talvez que não esteja dando certo na velocidade que se quer, gera ansiedade. Meu Deus, eu só tenho mais um ano porque eu já tenho 34, amanhã ano que vem tem 35. Então é algo que precisa ser pensado previamente, planejado, a mudança no estilo de vida, talvez exames, né? Até exames, eu não sei se exames associados à fertilidade são feitos só quando um casal não tem sucesso, talvez por um período, ou mesmo que não tenha tentado, já pode fazer exames, doutora Lilian. Como é que funciona o protocolo para isso? O básico dos exames, que são os exames hormonais, uma ultrassom transvaginal, o próprio espermograma do homem, que é muito simples, é um exame simples e só precisa de um exame. Então, a gente pode pedir o básico. Agora, tem alguns exames que são mais invasivos, né? A esterossalpingografia, que é um exame que faz para ver a trompa, é muito dolorida, né? Isso, uma esteroscopia. Então, algumas coisas a gente realmente deixa para depois, caso precise. Mas se a pessoa quiser, não, mas eu quero muito fazer, também não tem problema, né? Mas o básico, né? O check-upzinho anual que toda mulher deveria fazer, e no ginecologista ver como está a sua saúde, isso aí já dá pra gente também ter uma ideia de como vai ser essa fertilidade do casal, sem sombra de dúvida. E também, talvez, fazer uma avaliação com o nutricionista para ver aonde que a alimentação está deixando a desejar, onde que ela pode atrapalhar no futuro. E eu lembrei agora de uma paciente também que eu atendi sexta-feira, um casal. E aí a menina falou, né? A esposa falou: Daniele, eu vim me consultar porque a gente está tentando engravidar e porque o meu marido fez o espermograma e a motilidade do espermatozoide está baixa. Então ela procurou um nutricionista para isso. Eu acho tão legal quanta coisa que a gente pode fazer, né? Então, o quanto antes ajeitar a vida, melhor, tá bom? Doutora Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Espero que você tenha plantado a sementinha de um monte de nenê aqui para nascer no ano que vem. Viu? Ah, se Deus quiser. Eu que agradeço aqui a oportunidade de ter vindo e realmente espero aí que vocês se conscientizem, né? Que o planejamento é tudo na vida, com certeza. Você se preparar para o que vem aí é importante demais. Inclusive o Duarte. Duarte, vai dar certo, viu? Vai dar certo. Vai sim, Duarte. Tá treinando. Gente, um beijão para todo mundo que nos acompanhou, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram ou seja no rádio. Terça-feira que vem a gente está de volta. Comam direitinho, se cuidem. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Lilian. Adorei a nossa conversa. Eu que agradeço, querida. Tchau. Tchau, gente.